Tiago capítulo 4, versículo 17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete. Vou repetir. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, presta atenção nisso. Pastor Léo, me empresta R$1 milhão? Sim ou não? Estou precisando. Você pode fazer esse bem. Olha só. A gente acha que fazer o bem é quando você está precisando de algo e alguém pode te ajudar. Isso não tem nada a ver com fazer o bem. Quem disse que se ele me emprestar R$1 milhão, ele não está fazendo mal para mim? Porque tem gente que se ganhar dinheiro larga a família. Tem gente que se ganhar dinheiro, investe no negócio, quebra tudo porque não sabe fazer e agora está devendo o negócio e está devendo para quem emprestou. A gente acha que fazer o bem é quando a gente está precisando de alguma coisa, a gente fala, irmão, me empresta alguma coisa, faz alguma coisa por mim, me indica lá na empresa, e às vezes essa indicação vai colocar a empresa em má situação porque você é um péssimo funcionário. Fazer o bem não é socorrer a pessoa numa necessidade, isso é caridade. Fazer o bem é quando você pode colocar a pessoa no lugar certo com as pessoas certas. Vou repetir. Fazer o bem não é ajudar a necessidade de alguém, isso é caridade. Fazer o bem é colocar a pessoa no lugar certo com as pessoas certas. A maioria das coisas boas que vão acontecer na tua vida vão estar ligadas a pessoas. Eu não sei se você reparou isso, mas as suas feridas mais profundas vieram por causa de pessoas. Um cachorro não te fere, o carro não te fere, o carro não está funcionando, você não vai deixar de dormir ferido com o carro porque o carro não funcionou. Agora, pessoas te ferem. Mas da mesma forma que pessoas te ferem, pessoas também te curam. Então você não pode resistir a pessoas, porque a bênção ou a maldição, a palavra positiva ou negativa, o bem sobre a tua vida ou o mal vai vir através de pessoas. Então você só tem que filtrar aquelas pessoas que podem estar do teu lado ou não. E às vezes muita gente se enrola na vida porque acha que ajudar a necessidade de alguém, que na verdade não é necessidade, é um desejo que a pessoa quer realizar às custas do teu favor. A gente acha que fazendo isso vai estar fazendo bem. Na verdade, a gente cria um problema para a gente. Tem coisas que você sabe que não dá para fazer. Você está saindo da igreja, você está com hora para chegar em casa, está a família te esperando, está tudo certo. Alguém fala assim, você pode me dar uma carona? Você sabe que não pode. A pessoa às vezes é do sexo oposto, as pessoas vão pensar mal, você vai ter que sair do teu caminho, é mais perigoso pelo caminho da casa da pessoa, mas as pessoas não sabem dizer não. O ser humano tem dificuldade em dizer não, já prestou atenção nisso? Ah, mas eu vou ajudar, né? E em nome desse vou ajudar, muita gente se enrolou por anos. Servindo a Deus, todo enrolado. Servindo a Deus achando que está fazendo bem, mas na verdade está só prejudicando o seu futuro e o futuro dos outros. Agora, se você puder abrir comigo em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 5, nós vamos ler uma história muito famosa. Você vai entender o que é fazer o bem para uma pessoa. Porque aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, comete. Agora é interessante que não é faça o bem, é aquele que sabe fazer o bem. É totalmente diferente. Não é qualquer um que pode fazer o bem. Quem pode fazer o bem? Quem sabe fazer. E eu vim aqui te dar uma estratégia para você começar a fazer o bem hoje. E nunca mais cometer o pecado de não fazer. E por causa disso você vai começar a estar nos lugares certos, com as pessoas certas. E Deus vai começar a fazer de forma acelerada o que Ele sempre prometeu. O que você sabe que merece, ou aquilo que já deveria estar nas suas mãos, mas por algum motivo parece que nunca chega. A partir do versículo 1 do capítulo 5 do 2º livro de Reis diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Ele era de muito respeito, porque por ele, através dele, o Senhor Deus dera livramento aos sírios. Só um adendo aqui, que eu gosto de deixar claro. A gente está falando aqui da Síria, que nessa época era o maior inimigo de Israel. E por meio de Naamã, que era esse general do exército, esse chefe do exército, Deus deu livramento aos sírios. Livramento de quem? De Israel.
Você nunca pode achar que Deus é exclusividade da tua casa ou da igreja que você frequenta. Tem gente que está lá fora que ainda não entrou aqui. E Deus está a favor dele. Então cuidado com quem você se torna inimigo, porque ele pode ser amigo de Deus sem você saber. Porque nesse caso aqui, esse homem nem de Israel era, mas Deus estava do lado dele. Através dele, o Senhor deu vitória à Síria. Porém, este homem valoroso era leproso. Saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E aqui começa uma história muito triste, que as pessoas passam ou leem esse versículo. A maioria das pessoas que estão na igreja já conhecem essa história, mas talvez nunca tenham se colocado no lugar dessa menina aqui. Ela está na casa dela, criada na terra dela, com os pais dela, tudo certo. Entra um exército inimigo, derruba a cidade de Jerusalém, sequestra todo mundo e leva ela como escrava, uma menina ainda. Os sonhos dessa menina foram interrompidos. Eu tenho uma filha de 9 anos, ela é cheia de sonho. Cada semana é um sonho, né? Uma semana quer ser bailarina, no outro ela vê algo na televisão, pai, não, agora eu quero ser atriz. Não, pai, agora eu quero ser tal coisa. Se ela vem a semana toda na igreja, pai, desse dia eu vou ser pregadora. Ela toda semana quer uma coisa, mas eu sei de uma coisa, uma criança nunca para de sonhar. Pode mudar o sonho todo dia, mas ela está sempre sonhando. Os sonhos de uma criança só são interrompidos quando ela é tirada da segurança dos pais, da terra. Quando ela que nasceu, ela é tirada das brincadeiras de uma criança e levada a trabalhar forçado. Essa era um caso desses, a menina que foi tirada pela família de Naamã. Quando os sírios começam a sair de Israel, fala assim, essa aqui não mata não, leva para trabalhar para minha mulher. E essa menina é levada como escrava de Israel para a Síria. Ela vai trabalhar na casa do sequestrador. Ela vai trabalhar na casa do opressor, que provavelmente matou seus pais para ela ser levada dessa forma. Aquela menina vai ter que todo dia lidar cara a cara com a pessoa que mais fez mal a ela, que tirou todos os sonhos, que tirou todos os projetos, que tocou no futuro dela. E todos os dias, aquela menina ia ter que servir a mulher desse homem, a família desse homem, ia ter que cozinhar, lavar, fazer tudo o que eles pedissem. Versículo 3. Disse a menina à sua senhora, quem me dera que o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, certamente ele o restauraria da sua lepra. Essa menina machucada, que tinha todo o direito de olhar para aquele homem quando tirava a armadura, chegava em casa e tirava aquela armadura de general e via a pele comida, via aquelas feridas da lepra, via ele perdendo a cor, via a carne apodrecendo. Ela tinha todo o direito de falar assim, viu o que acontece quem toca na ungida do Senhor? Viu o que acontece com quem não serve a Deus? É isso aí, ó. Porque às vezes a gente usa a Bíblia para machucar o próximo, enquanto Jesus veio para dar vida pelo próximo. Mas aquela menina sequestrada, não só sequestrada fisicamente, emocionalmente raptada. Aquela menina completamente em desvantagem. Ela olha para alguém que está pior do que ela. Porque fazer o bem não é uma coisa de igual para igual. Fazer o bem é você pegar alguém que está pior do que você, ainda que essa pessoa tenha te feito muito mal. E você fala assim, olha, eu conheço uma pessoa que pode resolver esse problema. Eu vou te colocar no lugar certo com a pessoa. Isso é fazer o bem. Eu vou te colocar num lugar, você me fez muito mal, mas eu vou te colocar num lugar que esse desemprego nunca mais vai voltar para a tua vida. Olha, eu nem te conheço, porque às vezes não é só quem te fez mal, às vezes são pessoas desconhecidas, mas que você pode fazer o bem. No caso dessa menina é muito pior, porque a Bíblia sempre vai usar os extremos para nos ensinar. Me diz uma coisa, é fácil cumprimentar quem te fez mal? Cumprimentar, dizer oi. Irmão, quando você não está falando com alguém, você anda no shopping ligado, você não sabe que a qualquer momento a pessoa pode vir. Você está assim, ó.
né, de tocaia. Ih, meu Deus, ali chegou. Meu Deus. Teve um tempo atrás que eu não estava falando com um amigo meu de muitos anos de infância. E aí eu fui numa festa e era um amigo em comum. Falei, cara, vou acabar encontrando esse cara. E aí eu estava, né, na festa assim, fui meio disfarçado, fiquei. Na hora que eu estou me servindo assim, vou pegar o quibe, aquele quibe profético, vocês sabem, que toda festa tem. Quando eu olho para trás, irmão, eu bato de frente com o cara, assim, nariz com nariz. Eu tentei sair do Matrix, assim, mas não deu. E ele nem pediu desculpa, perdão, ele só me deu um abraço. O abraço cura muito mais do que um pedido de perdão. E ele me deu um abraço e eu já comecei a chorar. Eu sempre achei que estava certo na situação, mas porque ele me abraçou, eu comecei a pedir perdão para ele. Falei, me perdoa por qualquer coisa. Ele, não, me perdoa também. Eu falei, então vamos comer uma coxinha e resolver isso. Poucas coisas a coxinha não resolve, né, irmão? Porque se a gente tem dificuldade de cumprimentar, quem mandou indireta no Facebook? Se alguém mandar para você hashtag, tem gente se achando. No Facebook, fala, quem é ela para falar assim comigo? Você fica resistente, porque a pessoa mandou uma indireta. Imagina você ser agora a fonte de bênção para a pessoa que te sequestrou. A pessoa que roubou teu futuro. A pessoa que acabou a tua vida. E agora ele está pior do que você. Porque ela estava escrava, mas Naamã estava com os dias contados. Ela estava escrava, mas Naamã estava com a carne caindo. Ela não consegue deixar que a raivinha dela fosse mais forte do que o princípio de abençoar o próximo. Deixa eu te contar uma história. Há um tempo atrás, para escrever o livro O Maior Poder do Mundo, eu entrevistei muita gente conhecida de vários países diferentes. Eu fui atrás de um banqueiro muito forte aqui do Brasil, e eu consegui um tempo com ele, e a gente começou a conversar sobre vários assuntos do que seria o maior poder do mundo para ele, e ele começou a conversar sobre a vida dele, até que ele contou da história da infância dele, de como ele sofreu no interior do norte do país. Ele viu o pai dele até os 5 anos de idade, ele viu o pai dele espancar a mãe constantemente. E quando ele tinha cerca de 5 para 6 anos, ele entrou em casa e viu a mãe toda sangrando, e o pai batendo nela com as costas de um facão, e batia, e aquilo foi, assim, o auge de um trauma para a criança, ver aquela cena, e quando ele achava que tudo já estava ruim, ficou pior, porque o pai saiu de casa, e agora não tinha mais violência, mas chegou a miséria, a fome. No interior, o pai era o sustento da casa, abandonou, e eles começaram a passar fome de verdade, de não ter para onde correr. Porque se você está aqui no Rio e não tem o que comer em casa, você vai para a rua, lava um carro, você faz alguma coisa e consegue. Você pede esmola na rua e consegue. Mas num lugar onde não tem nem onde pedir. Então ele ia para dentro assim da mata, ficava tentando encontrar algum bicho. Ele foi contando essa história, eu fui anotando as coisas. E eles cresceram com um rancor muito grande da violência do pai e desse abandono que gerou uma miséria profunda. A história é longa, mas aos 21 anos ele ganha o primeiro R$1 milhão, aos 30 ele se torna milionário e compra um banco. Aquela criança do interior, com pouco estudo, e a história é bem assim, impressionante. Quando ele fica milionário aos 30 anos, na verdade compra o banco aos 30 anos, ele paga um investigador particular, manda localizar o pai, localiza um pai dele no interior do Nordeste, manda trazer, e ele fica de frente com o pai 25 anos depois. E ele fala para o pai assim, você sabe quem sou eu? O pai dele fala assim, eu sei quem é. Você é meu filho. Ele falou, sou eu. Mas você sabe o que eu vou fazer contigo? E o pai lacrimejou e falou assim, eu sei, você vai me matar. Você hoje é um homem poderoso. Ele falou assim, não pai, eu mandei te localizar porque eu sei que você ainda bebe, eu sei que ainda você está na sarjeta. A casa que está ali fora, toda mobiliada é sua. O carro que está parado aqui na frente é teu. Todo dia 5 vai cair um salário nas suas contas, na sua conta bancária. Até o seu partir dessa terra eu vou cuidar do Senhor. Enquanto ele falava isso, a mãe entrou e falou assim, você é maluco? Você está doido? Foi esse homem que botou a gente nessa miséria que a gente viveu na infância. Esse homem me fez fazer coisas terríveis para poder sustentar vocês. Esse homem me espancava, esse homem fazia isso. E ela olha para o filho e fala, você não tem raiva não?
Ele falou assim, mãe, eu tenho muita raiva. Mas lembra que nessa época que a gente estava passando fome, você levou a gente numa igrejinha, dentro daquela mata? Ela falou, lembro. Você lembra que a gente aprendeu um princípio de honrar pai e mãe? Lembro, então, eu estou com muita raiva, mas meus sentimentos não são mais fortes do que o princípio. E às vezes a gente, porque está emocionalmente abalado, machucado, sugado, a gente acaba quebrando vários princípios. E eu vim aqui para te dizer que se você sabe fazer o bem, ainda que seja para pessoas que não fizeram bem para você, mas se você não faz, diz a Bíblia, você comete pecado, não é a pessoa. Quando você não perdoa, quando você não deixa para lá, quem não dorme é você, a pessoa continua dormindo. Eu vou parar de falar com fulano, pode parar, não tem problema. Quem vai ficar cheio de coisinha guardada no coração, daqui a pouco está psicossomatizando um monte de coisa, é você. A Bíblia dá toda a instrução para a gente ser feliz e próspero na terra. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto Jesus não volta, Ele quer, eu te afirmo biblicamente, Ele quer que você seja feliz e próspero. Por quê? Por quê, pastor? Vou te dar só um motivo. Primeiro, porque Jesus não morreu na cruz em vão. Jesus não morreu para ninguém virar mendigo. Ele morreu para que você pudesse ter vida e vida em... Está na Bíblia. Você só tem dois tipos de vida biblicamente. A vida em abundância, que só dá para viver na terra, e a vida eterna, que só dá para viver no céu. Então, se você não está vivendo uma dessas duas vidas, você está fora dos padrões bíblicos. Tem alguém que já está na vida eterna aqui? Estou vendo, tem um ali que eu não sei se é um fantasma ou um ser humano. Eu acho que é um irmão mesmo. Mas tem cara de fantasma, irmão, ali. Não tem orar por ele no final. Olha só. Escuta. Então, é lógico que Deus quer que você prospere. É lógico que Deus quer que você chegue a níveis altos. Porque o nome de Deus só é glorificado quando você está prosperando. O nome de Deus é glorificado quando você está por cima. Só que para isso acontecer, alguns princípios precisam ser cumpridos. E a gente quebra vários por causa da nossa vida emocional. Você imagina essa menininha que não fez curso de inteligência emocional, que não fez curso de nada, mas tinha um coração bom o suficiente para não quebrar um princípio importante. Tem gente que brigou tanto pela vaga do estacionamento do condomínio, essa vaga é minha, e briga com o vizinho, que no dia que o vizinho está precisando, porque está separando das coisas, você não tem como chamar para a igreja, porque brigou tanto com ele, porque sabe que ele não vai te escutar mais. Então você perde a oportunidade de salvar alguém, porque quer bater boquinha, porque quer sair certo da situação. Eu nunca vi alguém sair com a razão e feliz ao mesmo tempo. Ou você sai feliz, ou você sai com a razão. No casamento é assim. Todo ser humano que casa e vem me pedir conselho, eu falo assim, vou te ensinar o segredo da felicidade do casamento. Quem quer saber o segredo? Quantos solteiros nós temos hoje? Vou dar o segredo, hein? Eu vou entregar, hein? Aí o cara vem, pastor, fala o segredo. Eu falei, anota aí. Tudo que a mulher falar a partir de hoje, casou, tudo que ela falar, você só diz assim, sim, senhora. Vai ser feliz. A minha esposa está rindo porque assim, ela fala, Tiago, cadê não sei o que? Vai, eu, sim, senhora, na hora. Eu falo assim, que eu não quero ter razão em nada, eu quero ser feliz. Né? A noite vai se aproximando, você vai pensando na felicidade, fala, poxa, glória a Deus que eu não discuti hoje. Então... Só falando de casamento, mais uma, para a gente voltar aqui para a palavra. Escuta isso. O irmão veio me procurar desesperado, um jovem da igreja. Pastor, me ajuda, pelo amor de Deus, pastor. Eu quero casar, pastor, não estou aguentando mais. Eu falei, quantos anos você tem? 19 anos. Eu falei, mas irmão, está muito cedo. Não, pastor, não estou aguentando. A Bíblia que diz, pastor, que é melhor casar do que se abrasar, pastor, não estou aguentando mais. Eu falei assim, mas para que você quer casar? Ele falou, pastor, para fazer aquelas coisas, pastor. Eu falei, irmão, eu não sei o que falaram para você. Mas se tem um lugar que você não vai fazer essas coisas, é no casamento. Então, você é feliz e não sabe, rapaz. Estão te enganando. Escuta, os solteiros não entenderam nada. O que ele quis dizer, hein? Não peguei. Você vai, daqui a 10 anos você vai pegar tudo. Escuta. Escuta aí. Você imagina agora... A palavra empatia significa o poder de se colocar no lugar do outro. Se coloca no lugar dessa menina. Imagina ter que segurar a tentação de comemorar a carne caindo da pessoa que te fez mal.
Fazer o bem, às vezes, não é só você colocar a pessoa no lugar certo, na hora certa, como aquela menina fez com Naamã. Porque Naamã foi curado, porque estava no lugar certo com a pessoa indicado pela escrava. Quem deu todo o passe do que fazer, como fazer, por onde ir, foi aquela menina. A ferida, a sequestrada. Mas mais do que isso, só de ela não desejar o mal, a morte de Naamã, ela já está fazendo bem. Porque tem crente que parece crente macumbeiro, está na igreja e fala assim, toma que morra para aprender. Tomara que morra para aprender. Gente, o que é isso? Então, crente, gente, crente astrólogo, o cara está prevendo a vida de todo mundo. Chegou um tempo da gente começar a viver por princípios e não pelos nossos sentimentos negativos. Porque se eu for fazer uma lista aqui dos meus sentimentos, dos teus sentimentos feridos, a gente vai fazer aqui a noite toda. Quem já foi ferido? Eu. Quem foi traído por um amigo? Eu. Quem já recebeu indireta no Facebook? Eu. Quem não chegou? Eu. A gente vai ficar a noite toda aqui, todo mundo levantando a mão. Eu. Quem foi profundamente frustrado? Alguém te prometeu alguma coisa e não cumpriu? Alguém já passou por isso? Ou só eu? 2 pessoas só, graças a Deus. Gente, você não pode levar a igreja, arrebata, porque estão prontos. Fico feliz de ver a igreja pronta assim. A maioria não está, mas fico feliz que vocês estão. Alguém aqui já se frustrou com um ser humano? Falou, caramba, o cara me prometeu, falou, não cumpriu. Alguém já se frustrou com o ser humano? Então, claro. Lógico. Imagina esse cara que te prometeu e não cumpriu, agora está precisando de uma ajuda sua. Deus sempre vai provar o teu coração antes de te passar para o próximo nível. Então não pensa que fazer o bem para quem te fez mal é um castigo bíblico. Não, não. É uma prova para a próxima fase da tua vida, onde todas as coisas vão começar a acontecer de uma forma sobrenatural. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que aconteceu quando Naamã voltou para casa. Eu sei só de uma coisa. 3.000 anos se passaram. A gente está falando da história dela aqui. Ela entrou para a história da humanidade por causa de uma coisa que fez. Deus vai te dar estratégias e ideias para você fazer uma coisa e mudar a história de todo mundo que está à sua volta. Sua descendência, seus filhos, seus vizinhos, todos serão afetados por causa da tua vida. Em nome de Jesus. Naamã notificou o versículo 4. Estou preocupado porque o pastor Léo me deu só até meia-noite, eu estou correndo aqui. Naamã notificou o seu senhor dizendo, assim e assim falou aquela menina de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro. Olha quanto de dinheiro o rei da Síria vai botar em Naamã, para Naamã levar para o rei de Israel, pensando que a cura estava na mão do rei de Israel. E 10 mudas de vestes. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que tu o restaures a sua lepra. A história vai continuar dizendo o seguinte, o rei de Israel, quando recebe essa notícia, Jerusalém ainda está destruído, tudo ainda está sendo reconstruído, ele rasga as suas vestes e fala assim, com certeza o rei da Síria mandou isso como uma cilada, é claro que eu não posso curar ninguém. Ele rasga as suas vestes de raiva, de não entender o que está acontecendo, fala, de novo eles vão invadir isso aqui. Ele achou que era uma cilada do rei da Síria, até que isso chegou lá na casa do profeta Eliseu. Essa história, gente, notícia ruim corre muito rápido. Você pode fazer a coisa certa todo dia, ninguém vai falar disso. Erra um dia só para você ver como é que rapidinho entra nos grupos de WhatsApp. Você soube. Ninguém fala assim, gente, olha que bênção, o avião ontem, o que aconteceu? Não, decolou, pousou, tudo bem na bênção. Ninguém conta a vitória. Agora, se o avião der um problema, uma turbulência, fala, gente, terrível o que aconteceu, turbulência, nunca mais viaje naquela companhia aérea. Olha, minha mala demorou 2 horas. Ou seja, coisa ruim a gente conta rápido e conta para todo mundo. Vitória, coisa boa, a gente não conta para ninguém. Impressionante. Esse dia eu estava num lugar que o celular não estava pegando e um amigo estava comigo e falou, cara, eu estou preocupado, cara, o celular não pega, cara, eu não recebi notícia do fulano, Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa.
Notícia ruim, ninguém manda pombo correio. Vai chegar um pombo aqui, vai jogar um... Fica tranquilo, se não chegou a notícia ruim é porque não aconteceu nada. Se o pessoal perceber que está sem sinal, ele manda pombo correio, mas a notícia ruim chega. Fica tranquilo. A notícia rapidamente chegou no ouvido do profeta Eliseu, que falou assim: quê? O rei rasgou a sua veste? Faz o seguinte, manda ele enviar Naamã para minha casa, e todos saberão que ainda tem profeta em Israel. Você tem que lembrar que tem pessoas que, por mais que você fale tudo que tem que fazer, eles ainda fazem errado. Porque a menina falou: ó, vai para Samaria onde está o profeta. Ele foi para Jerusalém onde estava o rei. Tem gente que quer ajudar o que Deus falou. Tem gente que já sabe mais do que Deus. Deus falou isso, mas não é bem assim não. Vou dar uma ajeitada aqui no propósito divino para ficar melhor para todo mundo. E aí Eliseu traz para ele e fala: não, manda para mim, quem vai resolver esse problema sou eu. Naamã é curado. Primeiro ele reclama, o orgulho é um problema sério. O orgulho faz você perder tanto tempo. Naamã fala assim: olha, Eliseu fala para Naamã, entra no rio aqui, Jordão, e toma 7 banhos. Ele falou: o quê? Na Síria tem tanto rio limpo, o cara está leproso, gente. A carne está caindo, o cara está preocupado com a limpeza do rio. Não é coisa de maluco? O ser humano é assim, o ser humano é assim. Eu fui muitas vezes a Israel, algumas vezes o Léo foi comigo, e às vezes você via a pessoa, eu fui lá, eu sei de onde a pessoa saiu de uma comunidade, não tinha nada em casa, chegava em Israel, no hotel 5 estrelas, ficava assim: não gostei não, banheiro muito pequeno, a água não está a 37 graus conforme eu gosto. Não, isso direto, era ou não era? Direto. A carne estava caindo e Naamã estava preocupado com a limpeza do rio. Meu Deus, tem gente que está todo destruído e está reclamando. Deus está falando, ele está falando: o quê? Eu não vou fazer isso que Deus falou, não. É porque Deus não mandou ficar lá, que era bem melhor. Tem gente que no meio das perdas, no meio da desgraça, está discutindo com Deus. Já veio o profeta, já deu a ordem, já veio a irmãzinha lá, a menininha, passou por cima das emoções dela, falou: não, vai lá, vou te dar a solução. Está lá com Eliseu, e o cara chega e o orgulho não deixa ele avançar. Se tem um inimigo que eu posso nomear hoje, que é o inimigo do teu destino, é o orgulho. Tem vários, a incoerência é um outro inimigo, mas tem um que eu posso te garantir agora, é o orgulho. E tem orgulho que é bobo. Eu contei essa história num dos meus vídeos, mas um tempo atrás, meu filho José tem 6 anos. A Janine está esperando nosso 4º filho. A gente tem procriado assim para a honra e glória do Senhor. E aí, nós temos a Júlia, deixa eu ver se eu lembro de todo mundo aqui, ó. Júlia, José tem 6, Joaquim tem 1 ano e meio, e está vindo a Jasmin agora, tudo com J. Está de 5 meses. E aí, José é nosso segundo filho. Ele é muito sentimental, né? Muito sensível, sempre muito sensível, inclusive a Deus também. Ele é lá de casa mais. Tem vezes que eu chego, a gente sai para almoçar, eu boto a mão no garfo, ele bota a mão assim: pai, você não vai comer antes de orar não, né? Eu falo: não, filho, que isso? Você acha que eu falei um negócio desse? Eu já estava quase dando a garfada, irmão. Ele é sensível, bichinho. E aí, a gente estava em casa e ele estava jogando videogame, algum jogo que eu não tinha deixado ele jogar, porque tinha alguma coisa de violência. E aí, quando eu cheguei em casa, ele estava jogando esse jogo, eu dei uma bronca nele, eu falei: José, você fazendo... me dá os controles aqui. Tomei o controle dele. Aí ele falou: você vai tomar o controle? Eu falei: vou, então não sou mais teu amigo. Eu falei: então tá bom. Peguei o controle e saí. Passou 10 minutos, você sabe que briga de pai e filho, ainda mais com 6 anos, não dura muito, né? Aí 10 minutos eu falei: e aí, filhão, como é que você está? Ele: não estou falando com você. Tá bom. Passa mais 10 minutos, eu volto: filho, e aí, vamos brincar? Ele: não, pai, não quero. Tá bom. Passa meia hora, eu venho com os controles na mão, porque aí não tem jeito, ninguém resiste. Falei: e aí, filho, vamos jogar? Ele: pai, eu não vou falar com você. E eu voltei, a tarde passou, eu comecei a me arrumar para o compromisso da noite. E quando eu saí todo arrumado do meu quarto, ele veio assim lacrimejando e falou: pai, você pode me perdoar? Eu ajoelhei, abracei ele e falei: claro, meu filho, está tudo bem. Ele falou: vamos, pai, vamos jogar. Eu falei: não, filho, agora tem um problema, agora está na hora do papai sair.
O orgulho, ele faz você perder o tempo que você deveria estar desfrutando. Você deveria estar curtindo as coisas e não está porque estava orgulhoso. Não, se quiser ele que venha pedir perdão. Não, se quiser que dá. E quem está perdendo a vida é você, não é outra pessoa não. Eu estava me arrumando para o meu compromisso, quem estava sem jogar era ele. Então tem gente por orgulho pequenininho, como Naamã falou, nesse rio eu não entro, está perdendo tempo, já era para estar curado antes. Tem gente que está atrasando o milagre por causa do orgulho. Se aquela menininha escrava não teve orgulho e apontou onde estava a solução, por que Naamã estava guardando aquilo? Porque tem gente que parece que não entendeu como Deus trabalha. Deus trabalha quando tuas emoções estão em ordem, quando a humildade está sobre o orgulho. Mas aí a misericórdia de Deus é tão infinita que Naamã vai, aceita, os comandados de Naamã falam, Naamã, se ele tivesse te pedido outra coisa mais difícil, você não faria? Você quer ser curado? E aí tiveram que convencer o homem a dar um mergulho. Ele dá os 7 mergulhos, quando levanta, diz a Bíblia que a pele dele está limpa como a de um bebê. Aquele homem recebe um grande milagre. Um grande milagre. Ele volta na casa de Eliseu e fala o seguinte, está aqui 6.000 ciclos de ouro. A prata, as vestes festivais, está tudo. Eu não vou ler tudo por causa do tempo, mas Eliseu diz assim, eu não quero, nem recebeu ele. Mandou Geazi, seu moço, seu servo, falou assim, fala que eu não quero. Só que esse Eliseu já tinha pego a oferta até de viúva morrendo de fome. Como é que um profeta que pega a oferta de viúva morrendo de fome não pega a oferta de um homem rico que foi curado? É porque nem tudo que passa pela tua mão é para você. Tem coisa que Deus deixa para ver se você vai querer reter ou deixar ir para quem é de direito. Tem gente que não sabe lidar com as coisas de Deus, nem com milagre, nem com prosperidade, nem com nada. Esse dia eu estava um tempo atrás eu estava numa fila lotérica, era o dia da Mega Sena da virada. Eu estava lá na fila para pagar a conta de luz e... Não, você não acha que o pastor ia jogar, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, fazer uma fezinha. Não, mas aí eu estava para pagar a conta de luz. Fui pagar a conta de luz e tinha 2 velhinhos na minha frente conversando, 2 senhorzinhos. O cara, e aí, você acha que dessa vez eu tenho certeza que vai, velho? Ele falou, é mesmo? Rapaz, eu tive um sonho, rapaz. Olha, 32, 6, aí começou a dar os números. Quase que eu anotei, falei, gente, eu vim só pagar a conta de luz, mas... Ele falou, não, eu tenho certeza. Aí o velho falou, mas se você ganhar, o que você vai fazer com esse dinheiro todo? Era tipo 60 milhões na época. Ele falou, rapaz, se eu ganhar, a primeira coisa que eu vou fazer é largar aquela mocré que está lá em casa. É a esposa dele, de 40 anos. Tem gente que se for abençoada, a primeira coisa que faz é abandonar a família. Tem gente que nem com a prosperidade sabe lidar, mas está pedindo prosperidade a Deus. Não tem coração nem para fazer o bem para os outros, mas quer o bem para si. Não conhece a Bíblia e está orando para o Deus da Bíblia. Não tem como. Não tem como. E aí, o Eliseu falando, eu não quero essa oferta não é minha, não é para mim, não quero. Então, Geazi fala, olha, meu senhor não quer o dinheiro, não estou nem entendendo o que está acontecendo, mas ele não quer. Quando ele vai embora com todo aquele dinheiro, com todas aquelas vestes, Geazi, o servo, vendo tudo que está acontecendo, fala assim, como é que pode? Esse homem já pegou bolo de viúva, gente, e agora está rejeitando o ouro de general, tem alguma coisa errada. Eu vou pegar esse dinheiro para mim. Quando o profeta diz que não é para ele, ele sabia para quem ia aquilo. Você imagina o que ia acontecer quando Naamã voltasse com todo aquele ouro, rejeitado pelo profeta, e olhasse para aquela menina sorrindo, falando, e aí, deu certo? O que você acha que ele ia fazer? Tem coisa que o profeta não pega porque já tem endereço para quem foi o facilitador daquele milagre. É por isso que você não pode deixar suas emoções impedirem você de facilitar a vida dos outros, porque ao facilitar a vida dos outros, pode estar vindo uma caravana de presentes para você. Mas algo terrível vai acontecer. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete. E o salário do pecado é? Geazi para aquela caravana e fala assim, olha, meu senhor mudou de ideia.
Naamã falou, é mesmo, é. Ele pediu tudo de volta, era mentira. Ele estava vindo escondido. Eliseu estava em casa. Ele pega todo aquele dinheiro e volta, esconde o dinheiro. Quando ele entra na casa do profeta, Eliseu fala assim, onde você estava? E Geazi, não, eu fui dar uma volta. Eliseu olha para ele e fala assim, não foi o meu espírito contigo? Sabe o que a Bíblia está falando? Que Eliseu ficou em casa e foi teletransportando com Geazi para ver o que ele ia fazer. Ele falou assim, o meu espírito foi contigo. A partir de hoje, a lepra que estava em Naamã vai pegar sobre você e sobre toda a sua descendência. E a Bíblia diz, já a partir daquele momento, Geazi ficou branco como a neve. Sabe o que isso nos ensina? Ai daquele que toca em algo que era para você. Tem coisas que estão vindo em sua direção e Deus vai dar um jeito de chegar. Nenhuma pessoa que facilitou a vida da outra, que facilitou o milagre na vida do outro, vai ficar sem recompensa. Existe uma recompensa a caminho. E até aqueles que tentam impedir, porque tem muita gente, não sei se você já reparou isso, mas tem muita gente que tenta impedir a tua vitória. Porque o invejoso ele não quer o carro parecido com o do Leandro, ele quer o carro do Leandro. Ele não quer ter uma vida como a do Léo, porque ter uma vida como a do Léo pode ser só uma referência, não é pecado. Ele quer a vida do Léo. O invejoso ele vai mais longe ainda. Ele não quer ter vitória, ele quer que você tenha derrota. Se você tiver derrota, ele está tão feliz quanto se ele estivesse tendo uma vitória. Então tem muita gente que fica tentando travar os presentes que estão indo ao teu caminho. Mas para quem vence seus próprios sentimentos, como a raivinha, como o ódio, para poder facilitar a vida dos outros, os presentes chegam, a vitória chega, a recompensa vem e ninguém vai ser impedimento naquilo que está vindo sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre a tua casa. Ninguém, nada vai ser impedimento. Eu quero declarar sobre você o amor, a graça, a bênção, a prosperidade, as portas abertas, o favor do céu sobre a tua vida, tua família, o teu ministério, teus negócios. Nenhuma família que está aqui nessa noite vai quebrar. Nenhum negócio vai entrar em desordem. Deus vai trazer ordem, Deus vai trazer graça, Deus vai trazer prosperidade sobre você. É muito importante que você entenda que existe um favor de Deus sobre a tua família, sobre a tua casa. Não perca esse favor respondendo ódio com ódio, crítica com crítica. Semana passada me mandaram um print de um grupo me criticando na internet. Falaram assim, os caras aí, cheio de ódio. Eu falei, você está com raiva? Eu falei, não. Por quê? Porque se eu responder ódio com ódio, eu perco o favor que Deus está me dando. Se eu estou onde eu estou, é por causa do favor de Deus, não é por causa da minha capacidade. Então o que eu tenho que fazer para não perder o favor de Jesus na minha vida? Agir como Jesus. Ele na cruz, sendo cuspido, abrindo o lado dele, ele olha para as pessoas e fala, Senhor, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Jesus ainda perdoou no ato da agressão. Deus sempre dá um tempo para a gente perdoar, porque Ele sabe quão difícil é perdoar no ato da agressão. A pessoa está te batendo e você tem que perdoar na hora. Deus sempre te dá 1 ano, 6 meses, para você refletir, aí, vai perdoar ou não vai? Tem gente que não consegue, você acredita? Quem aqui gostaria de perder muito peso em um dia? Quem está precisando? Irmão, gente, o cara ali ficou... Calma, irmão. Não vou fazer comercial da Herbalife não, fique tranquilo. Você quer perder muito peso em um só dia? Perdoa. Você vai ficar levinho. Pode aplaudir, é para o Senhor. Eu encerro dizendo o seguinte, existe um plano divino para você. Não atrapalhe esse plano divino com um orgulhozinho, com feridas emocionais, com coisas que mais tarde vão mais te prejudicar do que te ajudar. Lembre-se que tudo na vida é um teste, é uma prova de Deus, não para Ele conhecer nosso coração, porque Deus já conhece teu coração, é para Ele mostrar para todo mundo quem você é de verdade. Ou você acha que quando Deus pede o filho para Abraão, Ele não sabia já o coração de Abraão? Claro que já sabia, Deus é onisciente, Deus é onipresente, onipotente, Ele sabe todas as coisas. Ele já sabia o que Abraão podia ou não podia fazer. Quando Ele pede o filho,
para Abraão, quando ele pede Isaac, ele já sabia que Abraão ia entregar. Mas por que pediu se ele já sabia? Porque ele precisava mostrar para todo mundo, inclusive registrar na história, que Abraão era capaz de fazer qualquer coisa por ele. Quando Deus te prova, não é para te conhecer porque Ele já te conhece, é para mostrar para todo mundo que você pode fazer, para te botar na história, para levantar o teu nome. Ele diz para Abraão, vou engrandecer o teu nome. Como ele engrandeceu? Pedindo um filho dele, porque a obediência de Abraão o fez o pai da fé e colocou o nome dele na história. Quando Deus fala, eu vou te engrandecer, Ele vai te colocar numa prova para você passar e ser engrandecido. Não cai do céu o mérito, não cai do céu o troféu. Você passa por algo e vence. Por isso não desfaleça diante das dificuldades, não desfaleça diante da dor. Eu sei que teve gente que te feriu, teve coisas que foram faladas contra você durante a vida, na sua infância, tantas coisas foram faladas, graus comparativos, pessoas se compararam, você se comparou, as redes sociais estão aí e causam uma depressão na gente, porque você vê a pessoa sempre viajando, a pessoa sempre bem, e você não está com aquela vida. Mas lembre-se de uma coisa, ninguém posta as coisas ruins. As pessoas postam, e às vezes maquiadamente, a melhor parte da coisa. Então comparação não é para você. Não é para você. Mas facilitar a vida das pessoas sim é para você. Agir como essa menina, de fazer o bem, colocar a pessoa no lugar certo, no momento certo, com a pessoa certa. Isso vai te colocar na história. É isso que vai projetar tudo que você está sonhando aqui na terra. E é claro que fazer o bem não é só para as pessoas que te fizeram mal, não. Mas é que eu estou indo logo para o extremo para você se preparar, porque é muito provável que no caminho de fazer o bem, as pessoas que te fizeram mal estejam ali também. Tem vezes que fazer o bem é mais fácil, você tem que fazer para um amigo, para uma pessoa que você já considera, mas tem vezes que é muito difícil, mas ainda assim é o princípio que você tem que cumprir. Deus te trouxe até aqui porque Ele quer alinhar o teu futuro com o destino profético que Ele tem para a tua vida. Ele quer alinhar os planos dEle com os teus sonhos. Ele quer fazer as coisas acontecerem de forma mais acelerada. Para isso, você precisa estar com as emoções em ordem. Para não deixar que as tuas decisões, que o teu eu quero, desabilite tudo que Deus tem planejado para você. Jesus, quando estava no Getsemane, Ele falou, Senhor, se for possível, afasta de mim. O que Ele estava pedindo? Traduz aí para mim. O que era afastar de mim esse cálice? Bota outro para morrer na cruz, que partiu, né? Partiu a Europa. Hashtag partiu a Europa. Ele queria sair dali. Ou seja, quando ele falou assim, se possível, afasta de mim esse cálice, eu não quero ter que fazer o que eu tenho que fazer amanhã, que é morrer na cruz. Mas, contudo, não seja o que eu quero. O que eu quero é isso. Mas não seja como eu quero. Seja conforme a tua. Às vezes a nossa oração diária vai ter que ser isso. O que eu queria mesmo é parar de falar com fulano. O que eu queria mesmo é bloquear o cicrano. O que eu queria mesmo era sair daqui, era deixar tudo. O que eu queria era isso. Mas não seja como eu quero. Seja conforme a tua. Quando Jesus falou isso, Ele estava suando sangue. Ele não estava numa situação fácil. Ainda assim, Ele soube colocar tudo na mão daquele que já te viu no futuro. O único que já sabe quem você vai ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos é Jesus. Se Ele deixou você chegar inteiro até aqui, se você não morreu até hoje, se Ele te guardou até aqui, se você não está todo arrebentado até hoje, é porque Ele já sabe quem você vai se tornar daqui a uns meses, daqui a um tempo. Continua caminhando nele, porque está chegando o dia da vitória. Está chegando o dia da gente viver o propósito eterno de Deus. Eu creio nisso para a tua vida. Eu creio nisso para a tua família. Fica de pé, eu quero orar por você. Especificamente eu quero orar pelas pessoas que entraram aqui. E enquanto a palavra estava sendo ministrada, Deus colocou no seu coração pessoas que você podia ter feito bem. Não fez porque estava com raivinha, porque estava machucado. Você podia ter colocado no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E hoje, você teve a consciência disso. E seria muito bom que as pessoas que querem refazer isso, e entrar no caminho de fazer o bem para os outros a partir de hoje. Para que você possa ser usado no ministério, usado na vida profissional, usado naquilo que Deus te chamou para fazer, para que teu casamento seja blindado, tua vida financeira, teus negócios, os teus sonhos sejam blindados. Se você entrou aqui hoje com
com esse coração, e no decorrer da palavra você foi lembrando de coisas que você poderia ter feito bem e não fez. Participou de fofocas, de coisas que não era para participar. Tocou em pessoas que não era para tocar. Sabe, coisas que você poderia ter evitado e não evitou. Só coloca a mão no seu coração. Apesar do altar estar aqui, a igreja é um altar. E às vezes você precisa vir na frente. Como eu sei que são muitas pessoas, eu não vou nem te chamar para vir na frente agora, porque são muitos. Então o altar vai até você. Deus vai fazer aí da tua vida um altar. Coloca a sua mão no teu coração e começa a orar agora. Senhor, me perdoa, podia ter facilitado a vida de tantas pessoas, mas hoje eu entendo. Hoje eu tenho a consciência, Senhor, que eu sou um facilitador. Eu não sou um bloqueador da vida dos outros. Eu não sou um bloqueador de bênção. Eu sou um facilitador de milagres, um facilitador de vitória. Eu sou uma pessoa que cumpre mais princípios do que vive, Senhor, sentimentos negativos. Eu quero viver pelos princípios. Começa a declarar isso. Começa a pedir perdão para o Senhor se você sente que esse é o caminho. Começa a falar com Deus nesse momento. Aproveita esse momento agora de altar para se reconciliar com o Senhor, para falar com Ele, para de alguma forma dizer, Senhor, eu não quero mais guardar ressentimento. Às vezes você está muito machucado, muito machucada, você não consegue nem orar direito. Essas pessoas eu gostaria que viessem na frente. Pessoas que não estão conseguindo nem orar essa semana, de tão machucados que estão com outra pessoa. Mas durante a ministração da palavra você entende que isso é algo que só prejudica você. E você quer arrancar essa dor, essa frustração, essa raiva do coração. Se isso é para você, eu preciso que você venha aqui no altar na frente, fisicamente. Eu preciso que você venha aqui, porque Deus quer arrancar do teu coração toda semente que bloqueia teu futuro. E mesmo que você esteja aí em cima, se essa palavra é para você, desce. Porque essa é uma noite de Deus arrancar a semente do mal, a semente que causa dor, a semente que causa ressentimento, que tira teu sono, você está sem dormir por causa disso. Você não consegue nem orar, como eu falei. Eu vi pessoas que não estão conseguindo nem orar porque se sentem tão mal que até desacreditar em Deus e no que Ele pode fazer, você chegou a desacreditar. Então, se isso é para você, não perca mais tempo. Vem aqui na frente, porque essa dor precisa ir embora, esse sentimento ruim precisa ir embora. Você precisa ter a paz que excede todo entendimento. A paz de Jesus é a paz que excede todo entendimento. E às vezes você acha que está tudo bem na sua vida, você acha que nem precisa de Jesus, mas lá no interior você sabe que tem um vazio, você sabe que as coisas parecem que não estão bem, a qualquer momento você pode perder tudo que ama, você está numa insegurança, você acha que não precisa de Deus, mas ao mesmo tempo algo tem te atraído para a presença de Deus. E se você é uma dessas pessoas, também pode vir aqui na frente, também é para você esse chamado. Deus, aqui estão homens, mulheres que estão botando a dor no altar, o ressentimento. Eles decidiram não viver mais assim. Eles decidiram que o que as pessoas fizeram contra eles não vai mais bloquear o futuro, não vai mais impedir a vitória e a bênção. O que falaram, o que fizeram. Senhor, tudo isso seja agora cortado no mundo espiritual. Que tu possa, Senhor, ir apaziguando o coração, traz paz no espírito, traz paz no coração dela, para que eles possam começar a viver o melhor dessa terra, para que as coisas realmente que estão separadas desde a eternidade para eles, comecem a chegar. Abençoa, prospera, libera o caminho, libera o futuro. Nós profetizamos e declaramos isso, que a dor não será mais o guia das decisões. A frustração não será mais aquela que vai escolher o próximo passo, mas o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, vai tomar o controle total e absoluto dessas vidas. Declaramos isso na autoridade do nome de Jesus, que haja paz, que haja cura, que haja libertação agora, em nome de Jesus Cristo. E os que creem, aplaudam o Senhor com toda a sua força. Em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Antes de passar, pastor Léo, eu quero falar uma coisa que é muito forte no meu coração. Talvez tenha entrado pessoas hoje aqui que nunca declararam publicamente que querem Jesus na sua vida. E qual a importância de fazer isso? Mas pastor, para que eu preciso levantar minha mão e dizer eu quero Jesus? Porque a Bíblia diz
que aquele que não confessa Jesus Cristo em público, Deus não confessa Ele diante do Pai. Na verdade, diz positivamente que aquele que confessar o Filho vai confessar diante do Pai o seu nome. Então, quando você confessa publicamente que Jesus Cristo agora é teu Senhor, o teu nome entra no livro da vida, ou seja, o endereço da tua eternidade é mudado. Quando você confessa publicamente que Jesus Cristo é o teu Senhor, a paz que excede todo entendimento, porque dinheiro é bom, mas não compra paz. Amigo é maravilhoso, mas não te dá verdadeira felicidade. Tem coisas que só vêm de Deus. E você precisa de Deus. E através de Jesus Cristo, que é o caminho, nós podemos alcançar a Deus hoje. Então talvez você tenha entrado aqui, esteja muito confuso. E você sente que é isso que você quer, mas tem vergonha. E você acha que vai se comprometer com uma religião. Não tem a ver com religião, não tem a ver com igreja. Tem a ver de dar um passo em direção à eternidade. Em ser blindado aqui na terra para poder viver o céu. Então, se esse é o desejo do teu coração e você deseja confessar pela primeira vez que Jesus Cristo é o teu Senhor, apenas levante a sua mão, eu preciso orar por você. Se tem alguém aqui nessa noite que precisa declarar que Jesus Cristo é o Senhor, você talvez tenha entrado aqui sem esperança, talvez você não tenha certeza das coisas, existe uma confusão mental muito grande na sua vida, mas você sente que esse é o caminho. E com a palavra de hoje você sentiu, poxa, eu quero ser melhor, eu quero ser uma pessoa que vai mais longe. Se você sente que isso é para você, eu quero te dizer que essa é a tua noite. Hoje, Deus separou essa noite por causa de você. Deus separou essa noite por causa da tua família. A tua casa vai mudar, a tua vida vai mudar, a tua descendência vai mudar. Se é isso que você quer, levanta a mão. Temos uma pessoa aqui, pode trazer aqui, eu quero abraçar. Vem aqui a senhora também, eu quero dar um abraço na senhora. 2 pessoas, traz aqui na frente. Tem mais gente que precisa declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Vem aqui. Aleluia. Pode ficar aqui. Tem uma senhora descendo, desce aqui, eu quero dar um abraço em vocês. Se existe mais alguém, eu sei que tem. Como é que a gente sabe, você que está visitando? Existe algo chamado Espírito Santo. Enquanto a gente está falando, o Espírito Santo vai se comunicando, ele vai nos dando sentimentos, ele vai dando direções. E eu sei que tem uma pessoa a mais que precisa declarar que Jesus Cristo é o Senhor para mudar a sua eternidade, mudar a história. Escuta uma coisa, essa pessoa, para você saber que é você, está extremamente insegura por dentro. Ela está confusa. Ela acha que a vida dela é boa, que ela não precisa de Deus, mas ao mesmo tempo ela sente que em qualquer momento tudo vai desmoronar. Esse é o sinal que você queria para vir aqui na frente. Então só levanta a sua mão que eu preciso orar por você. Então vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aleluia. Sejam bem-vindos. Às vezes vocês não tiveram oportunidade de conviver em família no passado ou até agora, mas aqui é uma família, olha quanta gente, pode trazer. Se você está aí, aproveita agora e vem, porque essa é a tua noite, essa é a tua noite. Deus reservou essa noite para você, para salvar a tua casa, para salvar a tua família, para te colocar na eternidade. Você vai começar a sentir uma paz que você nunca sentiu antes. Porque existem muitas coisas que nos dão tranquilidade momentânea, mas paz, só a certeza de estar salvo nos dá. E Deus hoje vai dar essa certeza de que Deus é com vocês, que Deus vai proteger vocês, que agora vocês fazem parte de uma família, agora vocês têm amor gratuito. Vocês não precisam fazer mais nada para serem amados. Todo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi para momentos como esse, onde nós vivíamos como queríamos e hoje queremos viver como Ele desenhou para a gente. Senhor, aqui estão vidas, histórias, sonhos no altar. E quando eles se colocam, Senhor, diante de Ti e falam, Senhor, escreve meu nome no livro da vida, Senhor, eu quero Te aceitar como Senhor e Salvador, tudo começa agora a mudar para melhor. A história começa a ser reescrita, a paz começa a invadir o coração. As coisas começam a acontecer de uma forma que vocês nunca sonharam ou imaginaram. Está vindo uma proteção do céu sobre a vida de vocês. As emoções de vocês vão ser blindadas. O coração de vocês estarão protegidos.
A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. E quando vocês tomam essa decisão, o temor do Senhor vem sobre a vida de vocês. Os anjos começam a protegê-los fisicamente. Existem muitas coisas que vão começar a melhorar a partir de hoje. A batalha nunca para, os problemas não param de vir, porque muitas são as aflições. Mas a diferença é que agora, além da salvação eterna, vocês vão ter as estratégias para saírem de cada situação difícil. O Espírito Santo vai falar com vocês. O Espírito Santo vai orientar vocês. Nós profetizamos a paz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai sobre a vida de cada irmão e cada irmã que está aqui na frente, em nome de Jesus. Recebam Ele como irmãos e irmãs hoje em Cristo. Agora vocês têm mais uma família, agora vocês são bem recebidos e amados. Que Deus abençoe e prospere a vida de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe muito vocês. Amém? Vocês vão ser acompanhados 2 minutinhos, só para eles pegarem o seu nome, para a igreja estar em contato com vocês. Acompanhe aqui na esquerda nossos irmãos, que rapidamente vão te passar, só para você colocar ali teu nome. É muito importante que a igreja mantenha contato contigo. Queridos, obrigado por virem. Obrigado por abrir o coração para a palavra. Mais do que escutar uma palavra, pratiquem a palavra de Deus. Isso é a única coisa que garante a vitória aqui na terra. Nós que já somos salvos, esses irmãos e irmãs que agora herdam a salvação conosco, temos alguns anos para viver aqui na terra ainda. Então nós temos que ser prudentes. Nós temos que viver empreendendo. Se Jesus não voltar essa semana, nós temos que continuar pagando contas, temos que continuar lidando com pessoas difíceis, temos que continuar fazendo tanta coisa. Então eu quero pedir para que a sabedoria de Deus invada a sua mente e te dê inteligência e sabedoria para tomar decisões, para conviver com pessoas, para fazer escolhas que vão melhorar o futuro de vocês. Eu desejo a paz e a prosperidade de Deus sobre a tua casa, que as boas notícias sejam liberadas sobre a tua vida, que elas te persigam e te alcancem, que toquem teu celular, que batam na porta da tua casa, mas nós declaramos que as boas notícias vão te alcançar em nome de Jesus Cristo. Aqueles que creem, aplaudam o Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe.